agradecer aos parceiros que nós entendemos como parceiros, que são as associações, que é o movimento associativo local, que também foi convidado e que hoje compareceu aqui em número significativo. Muito obrigado aos presentes por a vossa presença e pelo vosso apoio também nesta causa. Portanto, eu agora vou fazer aqui com a ajuda do Bruno e de um PowerPoint interativo, não é? Isto vai mexer muito, vamos lá ver se eu não me baralho com as datas, mas acho que não. Tentar pôr par, alguns já conhecem a história, alguns até nesta sala são protagonistas desta história, portanto, não é uma questão de esquecimento, é uma questão de terem vivido. E eu vou tentar aqui com a ajuda do Bruno elencar de forma breve e enquadrarmos nesta história pela construção do lar de idosos do Centro Comunitário Quinta do Conde. Portanto, esta reivindicação teve início há cerca de 32, 33 anos atrás. Aqui diz que isto agora estou nas técnicas, mas nós temos processo. Só um bocadinho. Mas pronto, começou efetivamente em 1981, certo? Para quem se lembra, no dia 30 de novembro de 1981. Foi provavelmente quando começaram 4 alunhas a pensar, se calhar incentivados por outros, não é? Mas estas 4 pessoas foi o Luís Pinheiro, o Baltazar Neves, o Custódio Roque e o Mário Contador Alves. Obrigada pela correção. Mas estou tudo bem, também li o Baltazar Alves, não sei se. E o Mário Contador, que está por aí disfarçado, mas está ali. Portanto, 4 quintilcondenses dirigiram-se à Segurança Social para solicitar a construção do lar de idosos. Ainda não havia terreno, ainda não havia projetos, ainda não havia nada, só havia a ideia, mas assim começa. Bruno. E começou, como podem ver, muito antes, ou seja, 5 anos antes da criação da Constituição do Centro Comunitário. A Constituição legal, porque ela nos corações, no pensamento, na ideia, na vontade das pessoas já existia. Mas em 1987, em novembro, foi criado, então foi constituído o Centro Comunitário da Quinta do Conde. Portanto, é importante não esquecermos a aspiração pelo lar, a vontade e a necessidade de construirmos o lar foi prévia à própria constituição do Centro Comunitário. É a ideia que eu julgo que é importante registrar para fortalecermos esta nossa luta por aí vai. 10 anos depois, é inaugurado o edifício sede, onde nós estamos aqui, e que qualificou as respostas sociais já existentes, porque antes da constituição deste edifício, se bem se lembram, começou por pré-fabricado e nesse pré-fabricado já funcionava um centro de convívio, um centro de dia e depois também um domiciliário. Começou, ainda havia aquele pré-fabricado. Depois, quando se inaugurou este edifício, qualificámos estas respostas, ou seja, as respostas passaram a ser de melhor qualidade para os nossos utentes. No ano seguinte, iniciaram-se as diligências para a construção do lar. Esta imagem que vocês podem aqui ver é, enfim, uma imagem do primeiro projeto do lar. Este projeto foi apoiado pela Câmara Municipal de Sesimbra, que na altura, se bem me lembra, apoiou financeiramente, porque foi à volta de 10 mil, antigamente contos, 13 mil, 10 mil contos, que custou este projeto e foi custeado pela autarquia e foi também articulado com a Segurança Social. E porquê? Porque a intenção, isto também é algo que é importante registrar, a intenção na altura seria a inscrição deste projeto no PIDAC, ou seja, no Orçamento de Estado. Mas, mais ou menos por a mesma altura, aparece uma oportunidade, em termos de financiamento, estamos a falar do financiamento, e que é o pilar, tal escrito, pilar que é o Programa de Idosos em Lar, que eventualmente, pelo menos era essa a expectativa, poderia vir a possibilitar o financiamento do lar. O pilar era uma
possibilidade, mas era uma possibilidade com alguma confusão à mistura. Ou seja, ele delineava, como diz o próprio projeto, idosos em lar, mas depois a nível da própria candidatura era um pouco confuso. E se calhar não era se calhar seria de propósito, não é? Porque estas coisas não são facilitadas. Por isso, podes avançar. Por isso o assunto chegou pela mão do Grupo Parlamentar dos Verdes à Assembleia da República. Chegou através de um requerimento, portanto, a senhora deputada do Grupo Parlamentar dos Verdes colocou uma pergunta ao Governo. E essa pergunta mencionava coisas interessantes que já hoje existem. Estamos a falar de 2001. Falava na existência de lares ilegais, com poucas condições, mesmo aqueles que eram legais. Falava do centro comunitário enquanto uma instituição de referência que era próxima da realidade, que já prestava serviços aos idosos e serviços de qualidade, que já tinham apoio domiciliário, que muitos dos idosos, na altura, em 2001, do apoio domiciliário já revelavam necessidade do lar, ou seja, a resposta do apoio domiciliário, que era em casa dos idosos, já não era a resposta adequada para muitos idosos, que se recebiam muitas, como hoje ainda se recebem, muitos pedidos de ajuda dos hospitais de referência para podermos integrar idosos em apoio domiciliário, quando eles não era aí o local ideal, nós reconhecemos que se deve manter um idoso sempre possível no seu ambiente familiar, mas há momentos e há situações em que isso não é possível. Portanto, estamos a falar de 2001, onde tudo isto já se sentia. E por isso, se tivermos esta ajuda do Grupo Parlamentar dos Verdes, no sentido de colocar diretamente esta pergunta ao Governo. E também porque, como disse há pouco, a questão da candidatura ao pilar confusa e problemática foi recusada e nós, enfim, tivemos que avançar nesta nossa causa. Esta pergunta que foi feita pelo Grupo Parlamentar dos Verdes não teve, efetivamente, resposta. Isso, de certa maneira, conduziu-nos numa caminhada de mais diligência e começou então a falar-se de que o projeto, portanto, há um outro inicial que já tiveram a oportunidade de ver, e depois este projeto que aqui vem começou a falar-se efetivamente que era bastante oneroso. Ou seja, não nos negavam a necessidade, era necessário, era urgente, mas custava muito dinheiro. E como tal, foram derrotando no tempo uma decisão que não deveria de ser, com certeza, à espera de outro pilar, devia de ser, por exemplo, a integração no Orçamento do Estado, como seria expectável e normal. Pode-se avançar. Setembro de 2004. Na altura, como tínhamos visto a nossa candidatura negada, o Centro continuou, as direções de então continuaram a comunicar com os decisores políticos e, por ofício, relembrarmos a necessidade de inscrição do projeto no Orçamento do Estado. E, neste caso, era a construção da Casa do Idoso. E relembrávamos novamente, portanto, 2001 houve aquela situação, em 2005 voltámos a lembrar que continuávamos à espera, mas continuava a ser cada vez mais necessário. Foi esse o objetivo do ofício que enviámos na altura, reforçado naturalmente, e que é aqui da Condessa e vive cá há alguns anos, sabe bem que a nossa terra não tem diminuído em população, antes pelo contrário. E nesta altura os censos comprovavam, portanto, éramos uma freguesia que, com um elevado crescimento populacional, e como nós sabemos, um crescimento transversal. Temos muitas crianças, mas também temos muitos idosos, não é? E os idosos que eram mais, ou seja, as pessoas mais jovens de há 30 e tal anos atrás, quando isto começou, agora, como devem calcular, alguns não viram este objetivo cumprido já, infelizmente. Portanto, foi uma diligência que também foi tomada. Depois, tivemos em 2005, em agosto de 2005, uma visita importante
à instituição, que foi o Secretário de Estado da Segurança Social, que teve a oportunidade de, logo, conhecer a ansiedade dos nossos sócios, a necessidade dos quintapondenses e também a capacidade do centro comunitário para assumir um projeto e um serviço desta natureza à população. Na altura nós já tínhamos o centro infantil a funcionar, uma grande obra, como sabem, com muitos utentes, neste caso das crianças, e que rapidamente ficou com a capacidade completa. Não foi fácil na altura, mas o centro comunitário demonstrou ter capacidade para este tipo de desafios. E o Sr. Secretário de Estado, na altura, teve a oportunidade de contactar pessoalmente connosco e foi, de facto, muito também importante. 2006, março. Aqui, mais uma vez, claro, sem respostas, porque se tivéssemos tínhamos o lar, continuámos os nossos contactos e as nossas diligências junto do Secretário de Estado. Em agosto surge uma outra oportunidade, a candidatura ao PARES, no outro programa de financiamento, e este programa estava diretamente relacionado como vocês se lembram, com as verbas dos jogos sociais, pronto, aqueles jogos, o Euro, não sei se na altura havia Euro, não, mas pronto, é esse tipo de jogos, e era através dessas verbas que o Estado ia acumulando que acabaram por constituir este programa de apoio às instituições e para a intervenção social, não só para a construção de lares, mas para outro tipo de equipamentos sociais. Podes avançar. Aqui, na questão do PARES, houve duas situações. Houve o PARES, no que diz respeito ao centro comunitário. Nós fizemos candidaturas com projetos para poder e com condições para serem aprovados. Contudo, estas nossas iniciativas ficam demoradas porque no primeiro PARES nós recebemos naturalmente a candidatura foi recusada e neste caso o que nos disseram foi que o dimensionamento do nosso projeto não estava adequado àquilo que eram as prioridades do PARES na altura. Porque o PARES, para além de ser financiado através dos jogos, que havia na altura muito dinheiro, tinha prioridades, estabeleciam prioridades e nessas prioridades o nosso projeto não cabia, não é? E só que as prioridades eram muito complicadas, porque as prioridades mudavam com alguma frequência. E no tempo que nos davam para fazer candidaturas e adequar os projetos que tínhamos era muito pouco. E foram negaram-nos a situação no primeiro PARES, aliás, os sócios se lembram, nós tínhamos, e foi aqui dito em assembleias, nós tínhamos um projeto que não contemplava creche, porque creche já nós tínhamos, aliás, foi dito e escrito que em creche, naquela altura, o centro comunitário tinha 91 vagas, mas em lar não tinha nenhuma. Portanto, nós não estávamos efetivamente interessados e não estávamos interessados porque não era execuivelmente praticável e hoje nós percebemos porquê. Nós não estávamos interessados em fazer adaptações nesta altura dentro do projeto do lar para além de diminuir o lugar em lar para os idosos e aumentar, ou seja, ter cabimento a questão da creche, o número de meninos em creche, porque já tínhamos, não? Porque não nos sentimos e achamos que as crianças não são importantes porque já tínhamos. E tínhamos 91 vagas em creche. E por isso, aqui no primeiro PARES, essa situação foi, de facto, teve muito peso para que não fosse possível a aprovação da candidatura ao financiamento. Porque o projeto LAR, embora houvesse, enfim, aquelas questões e críticas sobre o seu custo, o projeto LAR estava completo, tinha pareceres favoráveis na segurança social, não faltava nada. Só faltava ser enquadrado daquilo que era na altura as prioridades do PARES. Depois, houve uma outra oportunidade com a candidatura ao PARES 2 e aqui nós fizemos um projeto e apresentámos um projeto
tinha a capacidade para responder a 60 utentes em lar, 40 utentes em centro de dia e 50 utentes em serviço de apoio domiciliário. Ou seja, como vêem, não continua a não aparecer a creche, por as razões que eu já vos disse. Isto na segunda oportunidade do PAS. Aqui, a candidatura também foi recusada e o que diziam era que a candidatura não se enquadrava na dotação orçamental fixada. Pode avançar. Isto novembro de 2007. Aparece aqui esta importante nota, a visita do Presidente da Assembleia da República ao Centro Comunitário por ocasião do 25º aniversário, e não aparece por acaso, foi uma visita importante, aparece por esta questão. Aparece porque nós conhecemos que a nossa candidatura tinha sido recusada na véspera deste dia. Enviaram-nos por ofício a dizer que a nossa candidatura ao programa PAS tinha sido recusada. E neste mesmo dia, como sabem, nós convidamos os nossos parceiros também a participarem nestes momentos importantes. Neste mesmo dia, a diretora da Segurança Social referiu que se o centro comunitário, já nós sabíamos que tinha sido recusada, mas ainda assim a senhora referiu que se o centro comunitário fizesse um lar, ou um edifício, ou um projeto, onde incluísse uma creche, então que o projeto seria financiado. E o centro comunitário, as direções então, apesar da resistência legítima e fundamentada, porque hoje, e permitam-me esta ressalva, hoje nós sentimos dificuldades, nós não sentimos dificuldade em ter, por exemplo, o centro infantil com a capacidade completa, porque nos faltam crianças, e faltam-nos crianças porque há menos nascimentos, e faltam-nos crianças porque os pais estão desempregados e ficam em casa. Portanto, estas coisas da governança, estas coisas de projetar no futuro, também têm que incluir isso. E nós não precisávamos da creche neste momento, mas perante, enfim, aquela declaração da senhora doutora da Segurança Social, o centro comunitário vem, efetivamente, a adotar ou a fazer um novo projeto onde incluía uma creche. Portanto, não houve nada que nós não fizéssemos, mesmo contra aquilo que nos parecia não ser, enfim, o mais razoável, não houve nada que nós não fizéssemos para poder corresponder àquilo que nos exigiam. Estamos a falar de projetos que dão muito trabalho, que têm custos muito elevados. E nesta matéria, não quero mais dizer, que a Câmara Municipal, desde a primeira hora, quer naquele inicial que eu vos falei, que foi custeado pela Câmara, quer nos outros, porque o arquiteto Paulo Campos, que é funcionário técnico da Câmara Municipal de Sesimbra, e aqui enfim, transmitir um agradecimento de todo o centro comunitário pelo empenho e pela paciência que teve, porque ele fez um projeto, depois teve que mudar, ele mudava cada vez que nós pedíamos, e nós pedíamos porque nos pediam para mudar. Portanto, é importante referir também este empenho do arquiteto Paulo Campos. E aqui está aquele que foi o projeto que o arquiteto Paulo Campos nos ajudou a construir, no sentido de corresponder àquilo que a senhora diretora da Segurança Social disse como expectativa para vir a ter o financiamento. E então mudámos o nome, passou a chamar-se Casa dos Afetos, e então este projeto, como podem ver, tinha os 50 utentes em lar, tinha 33 utentes em creche, 40 utentes em centro de dia e 50 utentes em SAD. E estava orçado em 1.774.250 euros. Ora, desculpem, e se calhar aqui o Sr. Deputado Bruno Dias poderá até esclarecer-nos um pouco melhor, a nós cidadãos, se isto é muito ou pouco dinheiro. A mim parece-me muito dinheiro, a minha bolsa, eu acho que eu nunca vi tal coisa. Mas isto será, Sr. Deputado, muito dinheiro? Se calhar não. Nós vamos aqui debater e vamos perceber, porque não é só perceber, é tomar consciência que não é. E desculpem lá aos amantes do futebol, mas eu acho que hoje, não é só, porque eu acho que o deputado vai falar até de coisas bastante profundas, mas assim também para aliviar aqui um bocado o discurso, dizer-nos o seguinte: eu agora, não sei se foi ontem, ouvi uma notícia que há uma empresa que vai financiar as camisolas do clube 5 milhões de euros. Nós já temos 1.700.000 euros.
Isto é só para aliviar. Eu acho que o Sr. Deputado Promovias nos vai transmitir, enfim, outro tipo de comparações bem mais ou igualmente preocupantes. Sim, podes avançar. Janeiro de 2008. Vamos avançando nesta história de 30 e tal anos. Ora, aparece então aqui a questão do CREN. O CREN é uma sigla que significa o seguinte: Quadro de Referência e Estratégia Nacional. Ora, este quadro de referência e de estratégia tem a ver com o nosso país, tem a ver com as decisões políticas sobre qual é o caminho que nós queremos seguir. E neste quadro, enfim, nesta possibilidade de financiamento, a questão dos equipamentos sociais aparecia, é verdade que aparecia, não vale a pena aqui estar a dizer em que trâmites, mas aparecia de uma forma muito terna. Mas nós não desistimos, continuámos a pressionar, continuámos a trabalhar nesse sentido. A outubro de 2008, há depois também uma outra hipótese, e nós esgotámos todas as hipóteses que foram aparecendo e continuamos a fazê-lo. Tinha a ver com candidaturas à construção de unidades de cuidados continuados. Nós já tínhamos terreno, que é um terreno cedido pela Câmara Municipal de Sesimbra, que fica perto da Igreja da Esperança, para quem não sabe. Mas este programa também não nos passou ao lado. Nós não fomos logo a correr fazer um projeto, como devem calcular, que se fosse adequar a este programa, mas procurámos perceber que programa era este. Este programa, como hoje se pode constatar, trouxe muito, como se constatou na altura nas visitas que a direção fez, instituições que já tinham estas unidades. Isto está ligado à saúde, ou seja, eram lares que também tinham a componente, enfim, da saúde, dos cuidados de saúde, mas os lares também têm, não é? Mas este tipo de resposta social tinha um vínculo maior à saúde. Mas isto tem dado, e na altura já ouvimos que estas instituições têm dado muitos problemas, porque isto está ligado também ao Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde não pagava horas e criava, de facto, muitas dificuldades para que as instituições que aderiram a este programa pudessem e possam ainda hoje fazer e prestar um serviço de qualidade. De maneira que tentámos, mas não estamos neste momento com pena de não termos conseguido, pelo menos por esta via, porque era de facto e tem sido muito difícil para estas instituições. 2009, continuámos, lá está, isto é desta linha que eu disse, porque nós fizemos várias reuniões para tentar perceber o que era isto dos projetos dos cuidados continuados, a nível de resposta em lar, e depois o que é que aconteceu nas nossas vontades e aqui também daqui na Assembleia. Nós começámos a pensar, com tanta recusa e tanta tentativa, por que não, e mais uma vez o arquiteto Paulo Campos a ajudar-nos, por que não fazer um projeto, elaborar um projeto ou um estudo, neste caso foi um estudo prévio, para um lar de idosos com menor capacidade, mas que permitisse, de certa maneira, não estar dependente de financiamentos do Estado tão elevados. Portanto, nós começámos a baixar a nossa fasquia, não é? Mas sem nunca esquecer, porque também temos outro tipo de respostas, sem nunca esquecer esta ambição de construir o lar, que é uma ambição legítima. Portanto, este lar, vocês estavam a ver ali aquela fotografia, este anteprojeto, este estudo, permitia então uma capacidade para 26 utentes. E era construído por nós, com a ajuda, se calhar, da Câmara Municipal, não é? Mas pouco mais. Pelas empresas, aliás, nós temos instituições que conseguiram atingir este objetivo. Agora está um pouco mais difícil, mas era na ideia, isto surge desta ideia. Pode-se avançar. 2011. Depois voltámos à carga, desculpem o termo, junto da Segurança Social e, pegando nesta ideia inicial dos 26, do lar com 26 utentes, sentindo que tínhamos alguma possibilidade de financiamento do Estado, mais concreta, procurámos adequar aquele projeto e inserir a comunidade de inserção. Como sabem, é já uma resposta social que nós temos, não é?
e então procurando rentabilizar os recursos, nós temos consciência, nem nunca perdemos a consciência de que vivemos num país com limitações financeiras, não é? Nós sabemos, e sempre tivemos a preocupação, até mesmo quando nos acusaram de ter um projeto oneroso, de o revirar de uma vez para o transformar num projeto menos oneroso, nós nunca abandonámos e nunca deixámos de ter essa percepção e essa preocupação, e por isso, tendo nós uma comunidade de inserção, tendo nós custos com essa comunidade de inserção, pareceu-nos que seria ótimo para todos poder construir um lar onde incluísse esta resposta social. Ora, isto não foi possível também, e não foi possível, apesar de aparecer a todos inicialmente uma ideia interessante e positiva, não foi possível por uma razão que tem a ver com um parecer desfavorável da segurança social. Agora, repare-se, este parecer desfavorável tem a ver com o facto de nós não conseguirmos corresponder às questões legais do projeto, não é? No que diz respeito ao número, à capacidade das pessoas para a comunidade de inserção. Ou seja, a comunidade de inserção, do ponto de vista legal, tem que ter pelo menos 15 pessoas, 15 utentes. E nós, do ponto de vista do projeto, juntando com os idosos, só conseguíamos lugar para 12. E como faltavam 3 lugares, a Segurança Social foi inflexível e, mais uma vez, enfim, caiu por terra esta nossa ideia, esta nossa expectativa. Que, aliás, é bom que se diga também que há aqui alguns aspectos de projetos anteriores. Aliás, em todos, nós, o Centro Comunitário, nunca trabalhámos sozinhos. Trabalhámos sempre com a Segurança Social, chamámos e eles vieram às vezes que foi preciso, deram os seus pareceres favoráveis, enfim, a nível da concepção dos projetos. Quando chegava a hora H, os decisores, lá, não sei, Pimba. Vamos continuar. 2013. Senhor Deputado, desculpa a informalidade do debate, mas nós estamos em casa e o Sr. Deputado também, a Sra. Vice-Presidente também já vem cá mais vezes e o Sr. Presidente da Junta também. Portanto, ora bem, então, chegámos então aqui a 2013, 2014, não é? Em que, aqui já todos nós estamos mais recordados, vimos-nos nesta necessidade de envolver mais uma vez, e desta feita não só os sócios do Centro Comunitário, mas toda a população daqui da zona. E por isso, com o apoio mais uma vez da Junta de Freguesia, dinamizámos uma petição que foi entregue na Assembleia da República, com mais de 4.000 assinaturas, o que permitiu e vai permitir a sua discussão em plenário, certo? E uma discussão em plenário é importante. É importante porque nós, isto não são, desculpem, não são questões político-partidárias, mas são questões políticas, de decisão política, de opção política, e nós temos que estar atentos a quem, efetivamente, subscreve e apoia as nossas necessidades enquanto pessoas. Porque tudo o resto, o dinheiro, nós sabemos que há para umas coisas e não há para outras. Portanto, para nós também foi importante, e é importante, enquanto direito de cidadania, desculpe o termo, Sr. Deputado, de certa maneira obrigar à discussão e à votação. Não é só discussão, é a votação sobre esta matéria. Nós também percebemos com quem é que podemos contar e com quem é que não podemos contar. Se bem que nós temos que ter a prática de contar com todos, não é? Mesmo aqueles que não estão. 2014, junho, aqui estamos nós, no dia 24 de junho, a entregar na Assembleia da República a nossa petição. Setembro, aqui está a nota de admissibilidade, portanto, ela tem este número importante, vamos fixar nas nossas cabeças, é o 402/12, terceira. E pronto, e chegámos aqui então a este debate, que é, como vos disse no início, um forte contributo para arrumarmos todas estas ideias, que eu peço desculpa se não foi muito clara, mas acho que a ideia transversal, acho que foi bem transmitida. Já começámos há muito tempo, já fizemos muita coisa, fizemos muita coisa juntos, fizemos muita coisa sem ter em conta nem
as cores partidárias, nunca houve aqui essas questões e fizemos muita coisa com uma única preocupação: as pessoas. E as pessoas que mais precisam. Porque reparem, ali naquele prospecto que utilizámos, temos um casal de idosos muito simpático, certo? Mas nós queremos servir aquele casal de idosos. Mas também temos que servir, porque aquele casal de idosos não demonstra toda a realidade, pois não. Nós temos realidades muito dramáticas em casa. E nesta Quinta do Conde nós também sabemos quanta miséria se esconde nas quatro paredes das vivendas que se construíram há muito tempo, há pouco, certo? Portanto, nós queremos servir todos, mas sobretudo os idosos com menores capacidades de encontrar resposta no privado. Nós sabemos que há privados, mas os privados, quem é que os pode pagar? E os privados de qualidade, certo? Portanto, muito obrigada pela vossa presença. Nada já para dizer um tempo, mas eu julgo que agora os restantes membros da mesa vão complementar e até melhorar este que aqui passámos até agora com a minha intervenção. Obrigada por me Obrigada então à Helena Cordeiro por nos esclarecer alguns pontos e dar-nos também a conhecer toda a história desde o início até aos dias de hoje, deste longo percurso que parece a mim que ainda vai dar de falar. E agora vou passar então a palavra à técnica da Câmara Municipal de Sesimbra, a Elisa Chagas, ela que vai partilhar connosco um pouco da realidade do nosso concelho. Elisa, por favor.